presidente do IASP, Dr. Diogo Leonardo Machado de Mello, o nosso palestrante convidado, o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, a vice-presidente do IASP, doutora Marina Pinhão Coelho Araújo, o nosso associado e presidente da Comissão sobre o Poder Judiciário, doutor Roberto Rosas. Com a palavra, o presidente do IASP, doutor Diogo Mello. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar inicialmente o nosso ex-presidente, conselheiro nato, Dr. Rui Celso Reale Fragoso. Cumprimentar a nossa conselheira Gilda Figueiredo Ferraz. Queria agradecer a presença do Dr. Leonardo Sica, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, a minha amiga associada Renata Castelo Branco Maris de Oliveira, presidente da ASP. Queria cumprimentar também o presidente Enio Luiz Rosseto, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui representando a presidência daquele tribunal, doutora Inês Coimbra, procurador-geral do Estado de São Paulo, aqui presente, meu amigo Rodrigo Jorge Moraes, presidente do Movimento em Defesa da Advocacia, aqui presente, meu amigo André Lemos Jorge, aqui debutando na qualidade de secretário municipal da Justiça, Dr. Eduardo Tuma, conselheiro do Tribunal de Contas deste município. Queria agradecer muito, mas muito mesmo, a participação e a contribuição do meu amigo e professor Roberto Rosas, que não só é um ministro, sempre ministro do Tribunal Superior Eleitoral, mas figura nacionalmente conhecida, grande viabilizador deste convite. Queria agradecer todos os colaboradores, patrocinadores, meu amigo Dr. Berardino, que está aqui, grande parceiro do Yacht Clube, associadas, associados, queridos amigos do IASP. É com grande honra para o Instituto dos Advogados de São Paulo receber hoje o professor e ministro Gilmar Mendes. Personalidade que transcende as fronteiras do Poder Judiciário para ocupar lugar de destaque no universo acadêmico brasileiro. Jurista de formação sólida, professor admirado, autor de referência em tantos temas de direito constitucional e direito público, Vossa Excelência tem contribuído decisivamente para o amadurecimento do debate constitucional no país, formando gerações de estudiosos e profissionais do direito. Aliás, como disse ao ministro, permita-me consignar o privilégio que tive, professor, como aluno de Vossa Excelência nos cursos de especialização, mestrado e doutorado, na PUC de São Paulo, num momento decisivo de construção de temas envolvendo o controle de constitucionalidade do Brasil. Isso nos anos 2000. Não há dúvida que vivemos hoje um momento delicado, de grandes desafios para a nação, que exige a reafirmação e fortalecimento de nossas instituições. Mais do que nunca, é necessário cultivar a serenidade e manter o compromisso com o diálogo. O IASP, ministro, como dito a Vossa Excelência, consciente da sua responsabilidade histórica, formatada há 150 anos, não se limitará a manifestações apenas teóricas, como já registrado e reafirmado desde o início dessa gestão. Queremos ser efetivamente
uma ponte para o entendimento, colaborando com o Supremo Tribunal Federal na busca de soluções concretas de temas sensíveis, como debates envolvendo a pejotização e delimitação da competência da Justiça do Trabalho, a apresentação de estudos jurimétricos para melhoria e atualização do regimento interno dessa Corte, como já tem sido desenvolvido, inclusive, com o nosso parceiro aqui presente, o Jus Brasil, sugestões de aprimoramento no controle de constitucionalidade, especialmente, como nós estávamos falando, quanto aos efeitos das questões processuais envolvendo matéria tributária, como bem lembrado pelo ministro nesta manhã. Propostas para ampliar a participação efetiva da advocacia, conjugando celeridade processual e respeito ao devido processual, entre outros temas de relevo. Estimado ministro Gilmar Mendes, na qualidade de presidente dessa instituição, que neste ano completará 151 anos, e aqui ecoado pelas mais respeitadas instituições jurídicas do país, representadas pela minha amiga Renata, pelo meu amigo Leonardo Sica, pelo doutor Rodrigo Moraes. Nosso compromisso é efetivamente de erguer pontes, oferecer reflexões qualificadas e propor caminhos para o aprimoramento do sistema de justiça. E hoje celebramos Vossa Excelência. Celebramos o jurista, o mestre, o decano que não tem se esquivado em também oferecer caminhos para a construção de instituições e instituições que sejam mais sólidas e democráticas no caminho histórico do Brasil. Receba, ministro, nossa homenagem e o nosso sincero agradecimento pela abertura desse diálogo, pela generosidade em compartilhar conhecimento e pela dedicação exemplar como decano do Supremo Tribunal Federal. O IASP se orgulha de contar com Vossa Excelência em nossos quadros e desta parceria em prol do direito e das instituições brasileiras. Seja muito bem-vindo ao Instituto dos Advogados de São Paulo. Com vocês, ministro Gilmar Mendes. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o presidente do IASP, doutor Diogo Melo, e agradecer também essas palavras generosas. Cumprimentar o meu professor de sempre, professor Roberto Rosas, que insistiu que eu aqui viesse já há algum tempo e que estivesse presente para esse diálogo. Ele que é, como todos nós sabemos, um construtor de pontes, que faz questão de se dedicar a esse trabalho. Agradecer a todas as senhoras e os senhores aqui presentes e dizer da alegria de Renato de estar aqui também para falar um pouco sobre o quadro que nós enfrentamos nos últimos tempos e o que eu vislumbro para o nosso futuro. Como já foi destacado aqui, o IASP foi fundado aqui em São Paulo em 1874. Portanto, nós estamos falando de uma instituição deveras tradicional, por iniciativa de juristas da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, visando promover a reunião de advogados do Distrito da Relação de São Paulo em proveito geral
da ciência do direito. Segundo Joaquim Inácio Ramalho, o Barão de Ramalho, primeiro presidente do IASP, por ocasião de sua posse em 1874, o estudo do direito aplicado à vida prática, tal é a nossa empresa, tão difícil e trabalhosa quanto dignificante, porque é de exata observância das leis e do respeito inviolável ao direito que depende em grande parte a felicidade dos povos. Movido por tal respeito ao direito, uma das grandes realizações do IASP foi a elaboração do Código de Ética Profissional do Advogado, em 1921, o primeiro do gênero no Brasil, inspirado em um regulamento similar ao do Estado de Nova York, nos Estados Unidos. A façanha teve tamanha acolhida pela comunidade jurídica brasileira que serviu de base para que a OAB, fundada posteriormente, elaborasse o seu projeto Conjunto de Regras Ético-Profissionais em 1934. Eu aproveito para cumprimentar o doutor Leonardo, presidente da Ordem dos Advogados. Também nesse espírito, o IASP assumiu um papel relevante na consolidação ou na defesa do Estado Democrático de Direito, sempre diligente em momentos decisivos para a história do nosso país. Por ocasião dos eventos que culminaram na Revolução Constitucionalista de 32, em São Paulo, por exemplo, o Instituto se manifestou contra o autoritarismo do governo provisório de Getúlio Vargas e pela necessidade de uma nova Constituição para o país à época. Apesar de São Paulo ter sido derrotada militarmente, a Revolução teve um papel crucial na elaboração de uma nova Constituição em 1934. Quando se revelou necessário, o IASP atuou de forma firme em defesa das prerrogativas do exercício da advocacia, sempre ameaçadas por atos ilegais e arbitrários de invasão abrupta de escritórios em períodos de declínio democrático. E nós estamos a ver que esses fenômenos se repetem mundo afora, fenômeno que agora se manifesta no governo Trump, em que, salvo engano, 500 escritórios estão sob investigação. Se a sua história de luta por ideais democráticos e de justiça confunde-se com a história de São Paulo e da democracia brasileira, e muito também ressoa em minha própria história familiar. Descendente de bandeirantes que desbravaram o interior do país, mais precisamente Mato Grosso, o meu bisavô, Joaquim Pereira Ferreira Mendes, formou-se bacharel na velha e sempre nova Academia do Largo do São Francisco, em 1891. Logo foi nomeado promotor público na Paulista Tietê, terra do nosso querido amigo Michel Temer, cargo que assumira até 1893, quando voltou a Mato Grosso, e lá foi secretário de Estado, desembargador por mais de 30 anos, e enfrentou todas as diatribes e os desafios daquele momento muito singular da República nascente. Senhoras e senhores, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas também tempos interessantes. E há muitas formas de ver o fenômeno que nós estamos a vivenciar. Estamos celebrando 40 anos de democracia no país. E esse não é um dado irrelevante. É o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana iniciada em 1889. E esse é um fato que nós devemos celebrar e comemorar. Por outro lado, não são poucos os desafios que temos tido
nessa trajetória de 40 anos, 37 da Constituição de 1988. De alguma forma, não conseguimos construir aquilo que parecia uma vontade, pelo menos, do establishment constituinte, o parlamentarismo. Mas parlamentarizamos o presidencialismo de alguma forma. E temos um encontro marcado com essa discussão. Até agora, 2 impeachments presidenciais levados a cabo. Todos nós que estudamos um pouco o direito público e o direito constitucional, nós sabemos que essa arma foi pensada para não ser usada, ou se quando usada para induzir, eventualmente, ao encerramento de um ciclo, mediante possível renúncia do presidente. Não obstante, não foi o que ocorreu aqui. Por outro lado, também estamos vivendo uma situação que, ao longo do tempo, vem sendo chamada, especialmente por estudiosos, como Sérgio Abranches, de um presidencialismo de coalizão, marcado fundamentalmente por 2 características turinenses. Uma, a ideia de distribuição de emendas parlamentares aos grupos de parlamentares que mostram maior fidelidade ao governo. Já sabemos, as eleições não permitem vitórias majoritárias no parlamento, há uma negociação a posteriori e temos 2 vertentes aqui. As emendas parlamentares que são concedidas normalmente mediante um processo, vamos chamar assim, de fidelização, e a distribuição, ou vamos chamar uma grande coalizão, que permite que partidos até adversários, até ontem, antes da eleição, componham o governo, ocupem funções ministeriais. No andar da carruagem, as coisas foram mudando ao longo do tempo. E aquilo que mais ou menos transitava no Congresso Nacional, a irritação com a não liberação de emendas e o debate em torno disto, fez com que se dissesse: nós precisamos de emendas impositivas, imperativas. E isto surge naquele momento muito singular do Brasil, presidente Dilma Rousseff e presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Nascem as emendas impositivas. E elas passam a ter, portanto, um valor significativo ao longo do tempo. Agora, o último ano, 50 bilhões de reais. É um valor significativo, um percentual enorme da chamada despesa discricionária. O que indica que nós caminhamos para, pelo menos em parte, para um tipo de parlamentarismo sem esse nome, não é? E é um dado que é extremamente preocupante. E, ao mesmo tempo, isto faz com que haja uma dificuldade enorme de reeditar aquilo que o Sérgio Abranches chamou de presidencialismo de coalizão. Este é um ponto que certamente eu deixo à reflexão
presidente Diogo, do IASP. Certamente nós vamos ter que nos debruçar sobre essa temática, a questão do sistema de governo. Para onde vamos nos encaminhar? Para algum modelo mais sólido ainda de presidencialismo, e aí tem que surgir alguém que coloque o gênio de novo na garrafa, não é? Ou temos que, eventualmente, discutir um semipresidencialismo ou alguma caminhada nesse sentido. E, certamente, é um debate relevante. Temos também desafios importantes no que concerne ao financiamento da democracia, o financiamento das campanhas. Aqui, caros advogados, todos sabem, não há muitas novidades a serem contadas. Nós sempre tivemos, mesmo no regime militar, ou sob o regime militar, as campanhas eleitorais eram financiadas pelas empresas, embora não houvesse autorização legal. Portanto, era o campo do Caixa 2. E isto era amplamente reconhecido. Veio o governo Collor, o episódio Collor-PC Farias, e se descobre que se podia organizar de uma maneira máxima este modelo. E a CPI Collor-PC recomenda, então, que se legalizasse o Caixa 2. Vamos permitir que as empresas doem nas campanhas. Isso está no relatório da CPI. E aí, assim se faz. O projeto é do paulista ilustre José Serra, ele que apresenta o projeto de lei para permitir a doação das empresas. Colocou-se um número elevado, prometia-se na lei até que haveria uma procedimentalização, mas colocou-se um número elevado, 2% do faturamento das empresas. E, obviamente, vieram várias discussões e até escândalos. E aí veio o debate, provocado inclusive pela Ordem dos Advogados do Brasil, para que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade da doação. Vejam, os senhores, como os movimentos são curiosos, para que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade da doação pelas empresas. Aquilo que foi considerado, num dado momento, a legalização e a constitucionalização de uma prática, agora se inconstitucionalizara. E o Supremo declara a inconstitucionalidade da doação das empresas. Não é preciso ser adivinho para saber para onde as coisas caminhariam. Em primeiro lugar, os fundos eleitorais e partidários cresceriam sem mãos a medir. Alguma coisa que se falava aí de 100, 200 milhões, hoje o fundo eleitoral está em 5 bi. Portanto, é alguma coisa extravagante. E com qualquer, considerando o sistema partidário, com qualquer político com quem nós conversemos disso, e é insuficiente. Então, há algo de problemático aqui. Com partidos também com organicidade discutível, discute-se muito critérios de distribuição desses recursos. Mas, certamente, nós criamos aí potentados, presidentes de partidos hoje distribuem.
contribuem ou estão administrando fundos de mais de R$ 1 bilhão, para os senhores terem a ideia dessa magnitude. São desafios bastante presentes. Deixo também, presidente, mais uma tarefa para meditarmos e discutirmos, porque é fundamental que esse tema seja olhado. De um lado, o financiamento privado se transformou num financiamento público e hoje se diz, até sem comedimento, às vezes, que diante da inibição das empresas, da proibição das empresas de doarem, que, em muitos casos, o crime organizado se faz presente no financiamento de campanhas. Isso está já aparecendo, inclusive, em inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Então, precisamos meditar sobre isso se não quisermos ter uma contaminação da democracia, fenômenos que dão nomes, inclusive, de alguns países. Alguns falam de mexicanização e coisas do gênero. Então, é preciso que nós reflitamos sobre essas questões. Passamos tempos bastante delicados, como todos sabem, em razão de fenômeno diverso. Vivemos momentos bastante difíceis durante, diria, a última década. Surge o fenômeno da Lava Jato. As pessoas vão dizer, o Gilmar é incapaz de ir para uma tribuna e não falar da Lava Jato. Surge o fenômeno da Lava Jato, que tem a ver com a debilidade do sistema político num dado momento. Juízes e promotores decidem substituir a política. Inicialmente, uma investigação normal sobre corrupção se transforma em algo avassalador. Todos os episódios da política passam a ser enquadrados em algum dispositivo, inciso ou parágrafo do Código Penal. O caixa 2 vira logo corrupção e assim por diante, considerando a prática geral. E com isso, você destrói o sistema político. A política não tem força de enfrentar. Eu me lembro, como um observador relativamente privilegiado da cena política, eu ria comigo mesmo, diante até da impotência, em certo momento, quando eu via o Congresso Nacional discutir as 10 medidas que Curitiba tinha se inspirado. Que diabo Curitiba produziu para inspirar 10 medidas, e nós temos que votar essas 10 medidas? Isto quase foi votado na Câmara. O relator era o Lorenzoni, deputado Lorenzoni. E aí, entre as medidas, aqui eu vi Toron, que viveu muito essa realidade,
entre as medidas estava praticamente a supressão do habeas corpus. Proibição de eliminar em habeas corpus e coisas desse jaez. Onde que nós tínhamos chegado para isso? A política no chão. A falta de alternativas. O maior líder popular à época, Lula, preso nesse contexto dessas acusações e todos reverenciando essa entidade, a Lava Jato. Foram surgindo, inclusive, filhotes lá, o Moro do Rio de Janeiro, a Moura do Pantanal e coisas assim. E esta gente passa a ocupar o lugar da política. O que mostra uma debilidade do sistema. E, claro, tivesse um deles sido candidato, provavelmente teria sido eleito presidente, mas eles decidem investir força e se acoplam a Bolsonaro. Não é por acaso que Bolsonaro se torna o candidato deles, o candidato de Moro, do grupo de procuradores, e assim a vida segue. Eu vou ter que contar a vocês um episódio que eu vivenciei com Paulo Guedes. Paulo Guedes um dia foi ao meu gabinete, sôfrego com alguma medida, qualquer privatização de subsidiários da Petrobras ou coisas assim, e estava lá despachando, e aí começou a me contar como tinha sido difícil a campanha deles e tal, com todas as dificuldades, e eu fiquei escutando. Fizemos uma boa camaradagem, somos hoje amigos. E ele, com aquela rapidez para contar fatos, ele disse: ministro, tudo foi muito difícil, entre o primeiro e o segundo turno, falei para o presidente, agora nós precisamos buscar, eu gostava de usar palavras em inglês, precisamos buscar alguém que cuide de law and order. Ele disse ao presidente. O presidente deve ter ficado perplexo com aquilo. Mas ele pediu autorização para buscar e falar com Moro em Curitiba, para já acertar que Moro, entre o primeiro e o segundo turno, frise-se, já seria o ministro da Justiça. A narrativa estava nesse ponto e eu disse: stop, parei. Ministro, talvez o senhor não saiba, porque na época se falava muito sobre as perplexidades existentes sobre o governo Bolsonaro. Se ele subsistiria, se ele não subsistiria, a relação com o Congresso era muito complicada. Falei, amigos meus no Congresso dizem que talvez os senhores não sobrevivam. Eu não sei se os senhores vão sobreviver ou não, mas é preocupante todo esse desenvolvimento. Coloque isso na sua biografia. Ter tirado o Moro de Curitiba talvez tenha sido sua maior contribuição ao Brasil. As coisas se seguiram. Um desacoplamento completo, como os senhores sabem. Vem pandemia, uma série de desafios. E aqui eu falo um pouco do papel do Supremo Tribunal Federal. Ao longo desses anos, de maneira muito rápida,
mas, sobretudo, nesse último período. Eu sei que há muitas críticas ao tribunal e nós devemos calçar a sandália da humildade. Nós devemos ouvi-las e respeitá-las. Mas é preciso também explicitar os desafios aos quais o tribunal foi submetido ao longo desse tempo. Já em 2019, já se percebia a avalanche de ataques que o tribunal passava a sofrer e sofreria ao longo do tempo. Daí a decisão sobre a abertura do tal inquérito das fake news. Naquele momento já se falava em ataques ao Supremo, de maneira muito desbragada, até porque, como nós aprendemos e temos aprendido ao longo dos anos, e eu não vou falar de teorias para gente tão especializada, mas o populismo não trabalha de maneira natural com democracia constitucional. A democracia constitucional exige limites, exige observância de regras de competência. E é por isso que, na verdade, se busca esse tipo de conexão direta com o povo. Por isso, as fórmulas, Supremo somos nós, e coisas do tipo. Revisitamos o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e entendemos que era, assim, de se abrir um inquérito, com muitas queixas do Ministério Público, porque o Ministério Público dizia que tinha o monopólio da investigação e que, portanto, isto não poderia estar no Judiciário. Só que uma parte dos ataques ao Supremo, naquele momento, vindo daquela tradição da Lava Jato, partia do próprio Ministério Público. Então, o tribunal decide e, em boa hora, faz este inquérito, confiando ao ministro Alexandre a sua relatoria. E fê-lo bem. Acredito que a história nos vai fazer justiça. Vem a pandemia e as coisas se tornam muito complicadas. O Brasil fez um experimento institucional, para usar uma expressão do Mangabeira Unger, muito interessante com o SUS. Normalmente nós distribuímos competências, como todos sabem, e inclusive as competências administrativas. Aqui nós decidimos unificá-las. União, estados e municípios, Inês está aqui e está trabalhando nisto, esse acordo do caso 1, 2, 3, 4, e o esforço de congregar presenças da União, estados e municípios. O que se faz quando a União se ausenta desse processo? Uma imensa dificuldade. Se os senhores considerarem que hoje, no Ministério da Saúde, funciona um conselho, uma conferência nacional dos secretários de saúde estaduais e uma conferência nacional dos secretários de saúde municipais, para fazer o sistema integrado e permitir que ele ande de uma forma coordenada e orgânica. Agora, o piloto fugiu. A cúpula do sistema se desacoplou. O que fazer? E nós nos demos licença para fazermos coisas absurdas. Nós colocamos um general que não sabia da existência do SUS à frente
do Ministério da Saúde, porque ele se provara bom lá em Roraima para abrigar refugiados. Um caso extremamente complexo. Crises várias. O Supremo tendo que decidir que as regras da OMS valiam e que os estados poderiam aplicá-la. E, claro, o tribunal passa a ser criticado pela metade do Brasil, pelo menos, dizendo que o tribunal estava intervindo indevidamente nas políticas públicas, ou praticando um ativismo exagerado. E nós tivemos que decidir. As pessoas esquecem hoje. Nós morreram no Brasil 730 mil pessoas. Poderiam ter sido muito menos se tivesse havido racionalidade. Mas se o tribunal tivesse se ausentado, muito provavelmente nós teríamos ultrapassado a casa do 1 milhão de pessoas mortas. É um dado bastante preocupante. Para aqueles muito sensíveis a essa palavra ativismo, decisões monocráticas ou coisas assim, nós temos que ser relembrados que foi o ministro Lewandowski que determinou, no momento em que já existiam vacinas, que se comprassem vacinas e que se iniciasse, que desse prazo para iniciar o processo de imunização. Foi, portanto, um desafio. Eu, que estou, como sabem, há 22 anos no tribunal, quase 23, não havia vivenciado nada semelhante. Nada semelhante. E, certamente, fora do período militar, ninguém tem história para contar desta agressão tão marcante às instituições em geral, mas em especial ao Supremo Tribunal Federal. A história das urnas eletrônicas. Nunca ninguém teve dúvida, os senhores que são profissionais, muitos aqui atuam na área do direito eleitoral, sobre a solidez do sistema eleitoral. Nós sabemos bem que banimos as fraudes quando conseguimos montar um sistema rígido, que funciona em todos os lugares do Brasil, que é adaptado às diversas realidades. Se formos ao Xingu e faltar energia, ela funciona com bateria. E às 5 horas da tarde, a urna fornece o boletim de urna em relação àquela votação, naquela sessão. Essa urna, obviamente, esse modelo só pôde ser construído no Brasil graças à ajuda do ITA, do IME, dos nossos setores mais avançados de tecnologia. Sempre houve cooperação. Não obstante, de uma hora para outra, se inventa que havia o problema da urna eletrônica, que precisava haver a contability. Nós sempre fizemos todos os testes de urna, teste de hacker. A ideia da colocação do código da urna, do sistema, tudo. Chamávamos os políticos para participarem de todos esses processos. Chegou um momento que isso se tornou tão monótono que eles sequer se abalançavam a ir. Eu, presidente do TSE, fiz várias vezes apelo, venham para assistir. O teste de urna que é feito durante a eleição, é feito um teste, uma eleição simulada. Eu, presidente do TSE, nas eleições municipais, fui ao Rio e vim a São Paulo participar do teste. Isto tudo existia, faz parte do sistema de controle. E tudo isso ficou esquecido. Por quê? Porque havia um plano
infelizmente diabólico, de descredenciar o processo de urna, o sistema de votação, para, eventualmente, justificar a permanência no poder de quem perder a eleição. E eu não, dos anos todos que vi e vivenciei, não me lembro de nada tão agressivo como o que se fez com a justiça eleitoral. O ministro da Defesa se dirigindo ao TSE. Eu já brinquei até com o ministro Fachin que isto pode virar uma publicação clássica, as cartas que ele escreveu ao Paulo Sérgio e que o Paulo Sérgio escreveu a ele. Porque de manhã ele respondia as cartas do Paulo Sérgio do dia anterior e, em seguida, o Paulo Sérgio lhe escrevia alguma carta sobre esse tema. E isto só se encerra quando Alexandre assume a presidência do TSE e diz: acabou essa comissão mista. Porque era um assédio permanente o que o TSE se submeteu durante esse período. Então, é preciso que essas coisas sejam ditas para que aqueles que se alinham entre os críticos do tribunal saibam que nós vivemos tempos bem difíceis, bastante complexos. E é curioso, realizam-se as eleições com todas aquelas tropelias que os senhores conhecem. No segundo turno, bloqueios de rodovias, fiscalização no dia da eleição, todas as questões, resultado eleitoral reconhecido, os presidentes da Câmara e do Senado reconhecem os resultados eleitorais e começa a perplexidade, porque o presidente incumbente não reconhece, não se pronuncia sobre o tema. E depois tem todos esses desdobramentos que agora estão em julgamento no Supremo Tribunal Federal, essa tentativa de fazer uma intervenção na justiça eleitoral, estado de defesa e outras coisas. Portanto, a democracia correu risco nesse contexto. E o tribunal teve um papel bastante importante, seja nas decisões. Essa é uma das funções das cortes constitucionais, é evitar avanços que dilapidem o sistema de defesa da Constituição. E o tribunal foi fazendo isto, suspendendo medidas, declarando medidas inconstitucionais ao longo desses anos e, de alguma forma, cumpriu um papel extremamente difícil. Por outro lado, o tribunal pôde também dar suporte ao seu congênere TSE. Todos sabem que o TSE também é uma construção importante da engenharia político-institucional brasileira. Remonta a 1932, é uma construção bastante interessante, que congrega a justiça estadual e a justiça federal, e se torna um órgão federal, mas utilizando-se da justiça estadual. É uma Constituição, não existe quase que similar no mundo, com funções muito diferentes, porque é órgão judicial, mas também é uma agência de realização de eleições muito eficiente,
extremamente eficiente. Então, o tribunal reforçou a posição do TSE, conseguimos produzir, num ambiente extremamente adverso, eleições normais, se é que aquele quadro se podia chamar de normal, e encerramos permitindo a transição pacífica e coroando esses 40 anos de democracia de maneira tranquila. Eu já disse em auditórios estrangeiros que eu poderia estar onde estava lá, contando a história, como eu vi de vários colegas. Eu convivi na Comissão de Veneza com um colega vice-presidente da Corte húngara, que, como os senhores sabem, desapareceu. Poderia estar contando a história de uma ruptura, de como o tribunal foi incapaz de cumprir com as suas funções constitucionais, de evitar a debacle da democracia. Mas eu estou muito tranquilo de dialogar com vocês hoje e poder dizer: nós fomos capazes de resistir e de fato, fazer que a ambiência autoritária não nos vencesse. Isso me parece a principal lição que a gente pode ter desses episódios. Certamente haverá muitas discussões, e certamente neste ambiente, muitas discussões sobre o nosso papel nesse contexto, e eu deixo também mais essa proposta para os nossos amigos aqui, o Diogo do IASP, sobre o papel do tribunal. Mas vou deixar também duas palavras. A Constituição de 88 escreve um papel, ou descreve um papel do tribunal que não é típico das cortes em geral. Ele dá um poder imenso ao tribunal para controle das leis, dos atos normativos. Mas também ele enfatiza o controle da omissão inconstitucional. Todos nós, aqui, de alguma forma, já lemos e relemos o célebre texto de Zé Afonso da Silva sobre a eficácia das normas constitucionais. Zé Afonso da Silva, que acho que desses dias está celebrando 100 anos, seu centenário, muito dignamente. Zé Afonso, então, fazia aquela classificação, seguindo os autores italianos, sobre as normas self-executing, né, as normas auto-executáveis, as normas que dependiam de regulamentação. E a resposta para essas normas que dependiam de regulamentação é que, se não houvesse regulamentação, nós tínhamos uma political question. Não se podia fazer nada. A Constituição de 88 tenta responder a isso, com o mandado de injunção e com a ação direta por omissão. E, ao longo do tempo, o Supremo foi tentando construir soluções. Inicialmente, apelava ao Congresso Nacional para que fizesse as leis. Posteriormente, foi verificando que o Congresso, por algum tipo de dificuldade, não conseguia atender a esses apelos. E o Tribunal foi também construindo
soluções que eu chamo de proativas. Quem fala em ativismo normalmente não está elogiando, pode estar xingando a mãe, né? Mas fui construindo soluções proativas. Eu vou lembrar um caso que todos os senhores conhecem, que é o caso do direito de greve do servidor público. Até hoje, a norma vigente sobre isto é a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque não tem lei sobre o assunto. O Supremo que determinou, portanto, que se aplicasse a lei de greve do servidor privado para essas relações, inclusive enfatizando, porque as greves no serviço público se tinham tornado um novo modelo de férias, em que o sujeito, na verdade, continuava a receber, quando no serviço privado isso envolve suspensão do contrato de trabalho. Então, vejam, senhores, que são singularidades do nosso modelo que exige que nós meditemos sobre essa questão. Seria muito mais tranquilo para o tribunal, e certamente muito menos conflituoso, que, por exemplo, nós pudéssemos fazer, na Alemanha existe o chamado apelo ao legislador, chama Appellentscheidung, em que a Corte diz: essa lei está se tornando inconstitucional. Seria bom que esse tema não voltasse aqui outra vez, porque nós vamos declará-lo inconstitucional. E, normalmente, o Legislativo acorre e vota a lei antes dessa repetição. Não é o que ocorre aqui. Normalmente, o nosso apelo faz pouco, não é efetivo aqui. Então, o tribunal acaba tendo que fazer interpretação conforme algum tipo de sentença aditiva. Então, é preciso que a gente entenda isso em todo o contexto, e é preciso que nós possamos discutir com abertura. Acho que o papel do tribunal, que o tribunal cumpriu nesse atual contexto, foi extremamente importante, mas nós temos que pensar também que o ideal é que ele pudesse ser menos provocado. E menos provocado, obviamente, eu já disse também, o tribunal não tem uma banca ali na frente, na Praça dos Três Poderes, clamando por causas, não existe isso. Então, mas há um problema. Partidos políticos pequenos que têm essa legitimação, foram eles que heroicamente foram para o tribunal nesse momento. Então, vamos dificultar o acesso ao tribunal. É preciso levar em conta as nossas singularidades. Não nos esqueçamos, não façamos nunca interpretação ahistórica ou anti-histórica. Nós só chegamos a esse modelo amplo de controle de constitucionalidade, que tem funcionado aqui. Por quê? Porque na nossa tradição, quando encaminhamos para a ação direta, isso os senhores conhecem bem, quem podia arguir a inconstitucionalidade? Era o Procurador-Geral da República, só ele. Só ele podia. E num dado momento, era ditadura, ele foi provocado num célebre caso pelo MDB. Para discutir nada mais, nada menos do que a lei da censura prévia, o decreto-lei da censura prévia. O MDB foi ao Procurador-Geral e pediu-lhe que levasse a questão ao Supremo. Só ele podia fazê-lo. O Procurador-Geral disse: não. O MDB entrou com uma reclamação no Supremo.
dizendo que ele está descumprindo a sua função, porque era tradição, num momento mais liberal, que o procurador-geral encaminhasse até o pedido, às vezes dava até parecer contrário, mas neste caso ele não decidiu correr qualquer risco. Encaminhou o pedido Ele não encaminhou o pedido. E o MDB entra com uma reclamação no Supremo. Um dia de março, salvo engano, abril de 71, o tribunal vai julgar este caso. Decreto-lei da censura prévia. E o tribunal vai julgar e as pessoas disseram, não sei, relator do caso, Adalício Nogueira, disse, não houve provocação, o procurador-geral não provocou, não houve, portanto, abuso, não há por que prover a reclamação. Se levanta uma voz no tribunal, Adalto Lúcio Cardoso, que diz algo assim, mas como? O procurador-geral poderia, se ele está convicto da constitucionalidade, pelo menos trazer o pedido de constitucionalidade. Já era o sinal de que estava imbricada a ideia de uma ação declaratória de constitucionalidade. E não o fez. Eu vou votar contra. Acho que tem que prover a reclamação, o agravo, e acolher a reclamação. Constrangimento geral, tribunal traumatizado. Nós estávamos em 71, em 69 o tribunal tinha tido cassações, aposentadoria de ministros. Decide, por maioria, Adalto, só que o voto vencido de Adalto soa muito alto, porque ele joga a toga sobre a cadeira e diz, eu não tenho mais o que fazer aqui. Todo dia vocês veem pessoas saírem infelizes de lá porque perderam um voto e tal, mas felizmente ou infelizmente não desistem do tribunal. Então, este é um caso que ressoou fundo e que levou, quando veio o processo constituinte, a se fazer um processo muito aberto de legitimação, tentando criar uma vacina contra eventuais abusos. Então, é preciso perceber toda essa complexidade. Eu vou encerrar agradecendo mais uma vez a finesse desse convite e dizendo o seguinte, e temos que aprender algo com esses episódios recentes, inclusive do materializado no 8 de janeiro. E eu tenho dito isto de maneira muito enfática. É preciso que nós pensemos em solidificar, em fortalecer a democracia. Eu sempre me pergunto por que estamos tão atrasados, por exemplo, numa votação, e aí deixo de novo mais uma proposta para debates aqui no IASP. Estou enchendo de propostas. Papel dos militares. É fundamental que se discuta isso, que se diga o que eles podem fazer ou não na vida civil em geral. Isso precisa ser discutido. Isso precisa ser avaliado. Nós tivemos um problema no 8 de janeiro, que foi a não ação da PM. Nós temos o problema hoje da politização das polícias militares. É preciso que isso seja disciplinado constitucionalmente. Que se diga o que se pode e o que não se pode fazer. É preciso que nós tiremos lições desse episódio. No mais, eu queria agradecer a presença de tanta gente amiga e tanta gente simpática e dizer que nós estamos abertos a discutir. Espero que nós tenhamos parcerias como essa que temos com o IASP e que possamos, de fato, escutar considerações que sejam orientadoras, críticas em relação não só ao tribunal, mas aos rumos do Brasil, que nós contribuamos todos
para a consolidação da democracia, que daqui a pouco a gente possa estar pensando nos 50, 60, 70 anos de democracia no país. Muito obrigado a todos. Ministro, saiba que, Dr. Celso Mori, me corrija se estiver errado, nós recebemos esse mandato com muita alegria, né, de contribuição do Instituto com essas pautas sensíveis que, de certa maneira, reafirmam concretamente a missão do Instituto na defesa da democracia e das instituições democráticas. Eu gostaria de pedir ao professor Roberto Rosas e à minha vice-presidente Marina Araújo para entregar uma pequena lembrança ao ministro com os seguintes dizeres: uma placa em homenagem dizendo que o Instituto dos Advogados de São Paulo homenageia o ministro Gilmar Mendes e agradece pela exposição realizada na reunião almoço do dia 28 de abril de 2025. Muito obrigado, ministro.